Freire, como que você está, meu querido? Olá, Leonardo Ochoski, é um prazer estar aqui no podcast com você. Uau, nossa, que bom, cara. Fico sempre muito feliz de te ver. Qual que é o nosso intuito aqui hoje? Bom, eu gostaria de ter um debate aqui com você em relação a 3 curtas-metragens. Caramba, nossa, cinema, no curso de cinema, nossa! Curso de cinema e audiovisual. Eu estou surpreendido. Sim, deve estar, porque o primeiro assunto do podcast aqui hoje é o curta chamado Black and White Trips, dirigido por Ben Russell. É a sua colinha? Sim, eu tenho minhas anotações aqui. Dirigido por Ben Russell, de 2007, Black and White Trips. Hashtag 3. E... Número 3? Será que Número seja 3. Número 3. Faz sentido. O que você pensa sobre esse curta? Cara, é um curta que a gente viu, e a gente viu junto, foi uma ótima experiência. Cara, foi um filme que a gente viu juntos, sempre é bom ter a sua companhia, eu fico muito feliz de poder assistir as coisas com você, sempre é muito divertido. E, bom, para aqueles que não viram o filme e estão ouvindo aqui a gente agora, ele é um filme que é uma cena muito longa, por 12 minutos, que conta a narrativa muito jogada de um show, a experiência de estar em um show. Eu acho que é um filme muito que é pra você se colocar naquele lugar e você ter a sensação, o que eles estão experimentando, o que eles estão sentindo naquele momento. Não existe muito bem uma narrativa, né, construída ali, mas pelo sentimento que você vai ter, que você vai entender, né, daquela obra. E qual foi o sentimento que você teve quando você assistiu? Primeiramente eu senti um desconforto, por ser tudo muito junto ali, tudo muito caótico. Mas depois que a gente parou, pensou um pouco sobre o curta, né? Assim, não vou descartar aquilo que eu senti, mas depois eu entendi o ponto, né, que ele estava tentando passar, depois que eu li umas reviews aí também sobre o curta, que, cara, talvez ele não seja pra mim especificamente, mas pessoas assim que são muito, como é que eu posso dizer, do rock, né? Aquele seu tio muito do rock, né? Aquele seu tio. Perdão, é que me lembrou uma piada muito engraçada, mas pode ser. Aquele seu tio muito do rock, exatamente. Ele pode entender o curta, ele pode por um lado mais pessoal mesmo, dele mesmo, sabe? Ele pode querer estar ali, presente. Essa noção, um pouco da empatia que você está sentindo com o que você está vendo e de se colocar nesse lugar, né? Sim. Nesse lugar de uma experiência emocional, uma experiência passada, você tentar reter essa experiência que você teve. Sim, né? Aquele momento ali mostra muito uma catarse. Interessante. Das pessoas ali presentes. Tá, então sobre essa questão da catarse, cara. O que você acha? O que você entende dessa sensação? Porque o filme tem muito disso, né? Ele é toda essa construção até chegar no momento da catarse. Porque o filme começa, você tá perdido, e aí ele começa a ter essas imagens com essa trilha sonora que é de uma banda que existe mesmo. O nome da banda é Lightning Bolt. Lightning Bolt. Eles são uma banda de noise rock, um gênero musical que a ideia é levar ao extremo. Então usar o máximo da guitarra, o mais rápido que você conseguir tocar, o mais rápido que a bateria chega, levar ao extremo musicalmente e nesse caso do curta, fisicamente também. Levar o físico das pessoas ao extremo e até as pessoas chegarem nessa catarse, quase que esse orgasmo. Sim, isso se reflete muito bem ali no público. Que dá pra ver no vídeo, que assim, você realmente começa, você não sabe onde é que você tá, direito, depois você entende o que tá rolando ali. E pô, as pessoas estão ali no momento mesmo. Então, eles estão vivendo, com certeza, eles estão presos naquele momento e o filme mostra isso visualmente de uma forma que é espetacular. A iluminação são focos de luz na reação das pessoas. O resto não importa, o resto tá em preto, tá completamente em sombras, porque o que importa é aquilo. De certa forma é quase que um videoclipe, porque é a gravação de uma música e eles estão focando naquilo que eles querem, na visão deles, que é o que importa, que é a reação do público no show deles. Bom, partindo para o segundo curta que a gente assistiu,
Qual foi que o segundo curta que a gente assistiu, Felipe? Me perdi o nome agora. O segundo curta assistido foi o Fireworks, Fireworks. de 1947, dirigido por Kenneth Anger. Kenneth Anger, o Kenneth Raivoso. Bom, o que você lembra do curta de Fireworks? Fogos de artifício. Fogos de Artifício é um curta de... Curto? É um Você curta. curte? É um curta que eu curto de... Eu gostei dessa. O foda é que eu gostei dessa. O foda é que eu gostei. Foco! Pelo amor de Deus! Tá, tá sem cá? Isso aí? Já pra você voltar. Tá bom. É... Só assim que eu consigo olhar nos seus olhos. Para com essas putarias. Fireworks é um curta de 15 minutos, dirigido por Kenneth Anger, que é, cara, muito subjetivo assim, mas Tanto surrealista, você Surrealista, acha? Você diria? assim. Bem surrealista, assim, vários elementos. Um homem ali, né, tem um sonho sobre homossexualidade. Caramba. Sua homossexualidade. Sobre a própria homossexualidade, ele questionando e... O filme é um ensaio sobre a própria homossexualidade do diretor, né? Que Sim. também é o ator. Que também é um ator ali. É uma reflexão sobre. A gente pode colocar assim. Reflexão. No sonho, tem muitos momentos assim que você... Eu entendi, teve um momento que eu entendi como um assédio. Um assédio, uma violência? Sim, uma violência. Ali na Marinha, né? Sim, na Marinha Americana, estadunidense. Sim. Assim, os nossos colegas entenderam como ele se expressando ali, né? Uma certa forma de expressão ali da homossexualidade latente, que ele sente é reprimida e às vezes ele sente que ele só pode expressar isso através da violência, esse desejo que pode ser meio reprimido, né? Talvez. Sim. Você pode entender de várias formas, realmente. Eu acabei chegando nesse ponto de vista aí. Você chegou também? Eu cheguei... A gente chegou junto nessa conclusão um pouco, mas depois parando para pensar um pouco, eu acho que eu tenho chegado a um ponto um pouco mais parecido com alguns outros colegas, que eles falaram que é uma forma deles se expressar e... Mas por meio da violência? Não ele se expressar por meio da violência, mas meio que uma coisa que socialmente é o que aconteceria dele por ele se exprimir, mostrar esse desejo. Você pode ver que no começo do filme, entre os primeiros 5 minutos, tem uma relação que ele tem com o marinheiro e é uma relação bonita. E logo depois os outros marinheiros descobrem sobre, entre aspas, né? Eles descobrem sobre essa relação e aí que vem o momento da violência, aí vem o momento que eles abrem o corpo dele com as próprias mãos e deixam ele em carne viva aberto. E lá dentro eles descobrem um manômetro, né? Um manômetro que depois era usado numa cena seguinte. Eu acho que seja mais uma questão da forma que ele se expressa, cara, da forma que ele se expressa através de uma sociedade violenta que descobre dessa relação bonita que ele teve com o outro marinheiro, que é essa instituição militar estadunidense que representa toda essa sociedade americana perfeita, essa moral, esses bons costumes, tanto que depois aparece a árvore de Natal, que é um símbolo dessa sociedade, né? dos anos 50, 60 ali, o American Way of Life. Uma relação que ele teve ou tá mais para um desejo? Bom, aí é questão de interpretação, a gente não pode dizer se foi uma relação que ele teve, teria que ter uma pesquisa muito mais aprofundada nas relações que o Kenneth Anger mesmo teve, pessoalmente, e não é uma coisa que a gente fez previamente, então seria, no mínimo, de mau tom a gente passar aqui informação errada. Bom, quais foram suas conclusões sobre o curta? Minha conclusão é que fala sobre esse desejo. Desejo, né? Desejo. Do Kenneth Anger, já que ele está atuando ali. E cara, o marinheiro, a figura do marinheiro, eu acho que isso é importante ser discutido.
que eu quero dizer é que o marinheiro é uma figura muito fetichizada, historicamente. Tá. A questão do uniforme também, A né? questão do uniforme, sim. E daí acho que traz mais ainda essa questão da homossexualidade do diretor e do personagem, né? Também, que a gente tá vendo. Bom, mas a gente tá quase ficando sem tempo, Felipe Freire! Meu amigo, temos que falar de mais um curta, você acredita? Mais um curta-metragem? Mais um curta-metragem. Um terceiro curta-metragem? Um terceiro curta-metragem. E sabe de onde? Brasileiro, exatamente. O primeiro curta-metragem feito pelo curso de cinema da USP. Da USP! Você mal acredita, Isso eu é sei. muito bom. Você sabe o nome desse curta, Felipe? O nome deste curta-metragem, um clássico, 2 em casa, nenhum jogo fora. Tá olhando na sua colinha, né? O nome é comprido, eu sei. O nome é compridinho, difícil de lembrar. Difícil de lembrar, mas a gente consegue, a gente dá nosso pulo, né? Sim. Vamos lá. Cara, o que você achou do curta? Ele tem 20 minutinhos, né? Ele tem 20 minutos e, assim, ele é... Pra mim, desses 3 curtas que a gente tá debatendo aqui, ele foi o curta mais difícil, assim, de ser digerido. Porque ele é muito... Ele é muito não cronológico, né? Sim, ele foge muito daquela estrutura que a gente tá muito acostumado. A estrutura narrativa dele não é linear, é bem... Sim, principalmente pro tempo, né, que ele foi produzido aí. Cara, o filme é de quando mesmo? De 1968. 1968, cara. Caramba. Bem no meio da ditadura, né? Bem no meio da ditadura e durante seus anos mais repressivos. Os anos mais repressivos da ditadura e... Ditadura militar. Cara, é um filme não linear, com uma estrutura bem confusa pra você que tá assistindo. Filme experimental, universitário, beleza. Mas ele é um filme não linear, falando sobre êxodo rural e sobre um casal homossexual, assassinato. Esse filme foi lançado durante a ditadura? Como que... sabe? Cara, é um filme assim bem surreal de acreditar, de sua data de lançamento realmente. Assim, e depois de seu lançamento ele não foi autorizado Não foi? de ser transmitido. Não, isso não foi surpresa, né? A ditadura, Não é com surpresa certeza, pra a ninguém. ditadura com certeza censurou o filme. Sim, o primeiro filme ali da USP, realmente muito triste, né? Pensar nisso, que foi reprimido assim. O quê? Cara, a produção acabou de me avisar, cara. Não foi. O filme não foi censurado pela ditadura. O filme não foi censurado? Pela ditadura, não. Foi pela USP. Pela USP? Pela USP. Os professores não deixaram que o filme fosse lançado. Assim, professores que assim estão sendo muito movidos pela ditadura. Não só isso. acontecendo no Tinha Brasil. fins financeiros e institucionais da USP. Porque a USP, na época, ela formava muitos documentaristas e eles queriam que fizessem documentários. Eles queriam, era o foco do curso, né? E é um curta de ficção. É um curta de ficção com uma estrutura totalmente bagunçada que, principalmente para os fins institucionais que o curso queria, Sim. não ia alcançar nunca. Toca em temas assim. Toca em temas com o plot. O plot principal do filme. do filme. O plot do filme, no meio desses primeiros 10 minutos, a primeira metade do filme é uma bagunça ali de narrativa, em quesito de linearidade e tal, mas na segunda metade você pega uma história bem coesa e bem fácil. Existe ali uma narrativa mais bem formada. Bem mais fácil de digerir, bem mais palatável. Sim. E ela discorre sobre um casal gay e que eles saíram do norte, do nordeste, vieram para São Paulo, são universitários e tudo, e pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro também, um deles tem que voltar para o norte ou para o nordeste, ele tem que voltar para a sua região. E ele não quer, muito mais porque ele vai voltar sem um parceiro e vai voltar sem, sabe, recolhendo todo esse amor que ele sentiu aqui na cidade de São Paulo. Exato. Que ele foi recebido com. Mas eu acho meio trágico porque ele realizou o pedido do parceiro e ele é procurado pela polícia e ele é morto, alvejado a tiros. Sim, vários Tiros do queima-roupa e no final do filme, depois de ele ser acertado por esses tiros, ele tá andando sozinho pelo campo e ele cai no chão morto. Ele some.
ele desaparece. Desaparece. Ele cai e desaparece. Mas é isso! Muito obrigado por ter participado e ter assistido mais um podcast comigo, Leonardo Chasqui, e com o Felipe Freire, do curso de Cinema e Audiovisual da Belas Artes, segundo semestre.